Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e Artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer a boneca Teresa. Essa daqui é a Teresa, então se você já gosta de bonecas e gostou dessa peça aqui, já deixa seu like, já se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre saber quando eu postar conteúdo novo por aqui. E claro, compartilha esse vídeo lá naquele grupo do WhatsApp, naquele grupo do Facebook, envia para aquela amiga sua crocheteira que adora fazer bonecas. Se você quiser e puder, seja membro desse canal e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Já agradeço de coração todos os membros e isso me ajuda demais, principalmente a comprar todos os materiais das peças que eu trago pra cá. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, eu sempre posto fotos lá e tem também receitinhas por lá, então vale a pena conferir. Essa nossa Teresa, ela ficou de altura com 50 centímetros. Ela foi feita toda em fio amigurumi. E aqui no cabelo eu utilizei lã. E eu gostei muito do resultado de fazer o cabelo com lã, porque ele fica bem soltinho e fica bem leve também. Ela é feita inteira sem costura, então a gente começa aqui pelos pezinhos e a gente sobe inteiro, os bracinhos também já são integrados e a gente finaliza aqui na parte de cima da cabeça. O vestido é feito separado, tá? Atrás eu coloquei um feixe, eu coloquei um botãozinho, né, pra poder fechar. E aqui alguns detalhezinhos de flores pra compor aqui o nosso look. O sapatinho é aquele típico sapatinho de boneca, né, com o botãozinho aqui pra abotoar a alcinha. Mas você pode modificar e fazer, né, do jeito que você achar melhor, deixar sua criatividade rolar, né? Como eu sempre digo, esse canal é um canal de inspirações, então você é livre para modificar e fazer do seu gosto ou do jeito que a sua cliente pedir. Aqui no cabelo, né, eu fiz um penteadinho, tá? Aqui na parte de trás eu coloquei um lacinho bem simplesinho também, mas você pode amarrar uma fita, você pode fazer uma trança, enfim, né, fazer do jeito que você quiser. E aqui eu fiz uma tiarinha de flores, só pra dar um detalhezinho a mais nesse cabelinho. E eu achei que ficou muito fofo, gostei bastante do resultado. E pra você que gosta da receita escrita, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, do PDF. Tem lá na minha lojinha do Elo7, então faz uma visita, tem outras receitinhas lá também. Então se você quiser adquirir, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E o grande diferencial dessa nossa bonequinha Teresa são as mãozinhas, tá? E nas mãozinhas a gente tem dedinhos super fofos aqui, muito charmosos. E isso dá todo um diferencial na peça, agrega valor. E o legal dessa nossa boneca Teresa é que dá pra gente fazer várias roupinhas diferentes, sapatos diferentes. Então eu vou postar depois outros vídeos com outros acessórios pra ela. A gente vai fazer um chapéuzinho, a gente vai fazer algumas coisas, tá? Então eu vou postando aí ao longo das semanas alguns acessórios pra essa bonequinha aqui. Preparem suas agulhas e vamos lá crochetar essa fofura. Vamos começar a fazer a nossa bonequinha pelas mãozinhas, tá? Mais precisamente pelos dedos. Eu vou começar com o tom de pele, tá? O que eu vou usar aqui é o 7650, mas você usa o tom da pele que você quiser, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar pelo dedo mínimo. E nós vamos fazer aqui um anel mágico e 4 pontos baixos nesse anel mágico. Então, aqui eu prendi. Agora, 1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui no anel mágico. A gente puxa ali pra fechar o nosso anel, né? Não puxa muito, que senão dificulta fazer a segunda carreira. E agora, nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira de número 4, portanto, 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, com 4 pontos baixos cada uma. É bem enjoadinho pra fazer, porque é uma peça pequena, tá? Mas vai com calma, vai com tranquilidade, que no final dá tudo certo. Então, nós vamos fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto com 4 pontos baixos. E aqui, ele vai virando, ficando bem enroladinho, a gente precisa desvirar esse dedinho. A partir do momento que a gente faz a nossa segunda carreira, ele fica viradinho assim.
Então, a gente precisa pausar e desvirar esse dedinho, tá? Para que ele fique pro lado correto. Eu uso geralmente a ponta da tesoura, tá? Pra virar ele pro lado contrário, ó. Aí, agora ele fica pro ladinho certo. Então, essa carreira que eu fiz foi a segunda e eu preciso, então, fazer mais duas. E o nosso dedinho mindinho já está pronto. Aí, essa partezinha que sobrou aqui, lá do anel mágico, a gente pode colocar dentro do dedo. Esse dedo aqui, né, todos os outros, não vai enchimento, tá? Então, é só a carreirinha mesmo pra fazer o formatinho do dedo, sem enchimento nenhum. Então, a gente joga aqui pra dentro, só pra dar uma incrementada. E o nosso dedo mindinho está pronto. Olha só que gracinha que ficou. Então, agora a gente corta o fio. A gente pode dar um ponto baixíssimo aqui no final. Agora, nós vamos fazer o dedo anelar e o dedo indicador, tá? Então, são esses dois. Então, nós vamos fazer desse mesmo jeito, 2 dedinhos. Para fazer esse, nós vamos fazer 5 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos puxar. E aqui pra cima, nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira 5 com 5 pontos baixos, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Portanto, 4 carreirinhas de ponto sobre ponto aqui pra cima com 5 pontos baixos, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos o outro dedinho. Então, ele vai ficar viradinho pro lado contrário, a gente desvira e continua fazendo as carreiras. E aí, nós vamos fazer esse dedinho aqui. Nossa, o meu tá escorregando aqui pra caramba. Nós vamos fazer esse dedinho aqui 2 vezes, tá? Porque ele vai ser o anelar e vai ser o indicador. Feitos aqui os nossos 2 dedinhos, um vai ser o indicador e o outro vai ser o anelar, tá? Então, a gente já deixa eles aqui reservados. Agora, nós vamos fazer o dedo médio, que é esse dedo aqui do meio. Para fazer o dedo médio, nós vamos fazer 5 pontos baixos no anel mágico também. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira de número 6 de ponto sobre ponto, tá? Então, são 5 carreiras de ponto sobre ponto para fazer o nosso dedo médio. Dedo médio pronto e ele vai ficar no meio dos outros dedinhos. Olha, a nossa mãozinha tá assim, agora falta a gente fazer o polegar. Para fazer o polegar, nós vamos começar também com 5 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente fecha o nosso anel mágico. E agora, nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira de número 4. Então, 2, 3, 4, são 3 carreiras de ponto sobre ponto com 5 pontos baixos. Polegar prontinho aqui. E agora, a gente tem todos os dedinhos da nossa mão. Então, a gente vai repetir todos esses dedinhos para fazer a outra mão, tá? Então, agora, nós vamos continuar montando essa mão. Se você quiser parar e fazer os outros dedinhos, você para, faz os outros dedinhos e depois volta pra gente poder continuar. Antes da gente montar, eu já fiz a minha mão direita, tá? Então, essa daqui, ó, pegando aqui, é a mão direita da nossa bonequinha. Então, a que eu tenho que fazer aqui agora é a mão esquerda. E observe que o polegar, ele vai ficar ao contrário, tá? Nós vamos começar pelo mindinho, tá vendo? Para ficar a mão esquerda, que o polegar tem que ficar sempre, né, alinhado com o indicador igual a nossa mão. Dito isso, vamos fazer a mãozinha da nossa boneca. Para começar a unir todos os dedinhos, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada dedo, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, por esse mindinho. Então, nós vamos prender o fio aqui, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, ó, fiz o primeiro ponto baixo,
E agora eu vou fazer mais um ponto baixo nesse dedinho. E eu fiz aqui um ponto baixíssimo, e agora vai ficar até difícil de ver. Mas eu vou fazer o segundo ponto aqui. Ó, nesse dedinho. Vou pegar o próximo dedo, que é o dedo anelar, e vou fazer 2 pontos baixos, tá? Então, eu não vou fazer corrente, não vou fazer nada, eu simplesmente vou unir o segundo dedo com 2 pontos baixos. Ó, então, o que que eu fiz aqui? 2 pontos baixos no mindinho, agora 2 pontos baixos no anelar. Agora, vamos pro dedo médio. No dedo médio, também são 2 pontos baixos, ó. Então, eu não fiz nenhuma corrente, não fiz nada, já vou direto para o terceiro dedo, tá vendo? Ó, então, vai ficando assim. Mais 2 pontos baixos no dedo médio. Agora, ó, observe que já tá ficando os dedinhos bonitinhos. No indicador, nós vamos ter que dar a volta. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, 2... 3, a gente já vai dar a volta aqui pra fazer o contorninho da mão. 4, e aqui no último ponto do dedo indicador, 5. Então, veja bem, o que que nós fizemos aqui? Nós fizemos 2 pontos baixos no dedo mindinho, mais 2 pontos baixos no anelar, mais 2 no médio, e agora aqui para contornar, nós fizemos 5 pontos baixos aqui no indicador. Agora, do outro lado, nós vamos preencher o restante dos dedinhos. Então, são 3 pontos baixos em cada um desses dedos aqui, né, no médio e no anelar, e 2 pontos baixos aqui no mindinho. Porque é o que tá faltando para contornar todo o dedo. Nós fizemos 2 do lado de lá e do lado de cá nós vamos fazer 3, porque cada dedinho desse daqui tem 5. Ó, então, eu estou no dedo médio. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, e aqui 3 pontos baixos no dedo médio. Agora, nós vamos pro dedo anelar. No anelar também são mais 3. Então, nós vamos fazer aqui 1, depois 2 e mais um nele, que é o nosso terceiro ponto. Ó, e a nossa mãozinha tá ficando assim. Agora, no dedo mínimo, nós vamos fazer 2 pontos baixos, porque o dedo mínimo foram só 4, né? 2 pontos baixos ali. Aí, sobrou esse monte de fio aqui. Eu vou cortar para deixar mais curto, mas esses são os arrematezinhos dos dedos. E a nossa mãozinha ficou assim. Nós ficamos aqui ao todo com 19 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras, então, a carreira número 2 e número 3, com 19 pontos baixos. Então, são 2 carreiras de pontos sobre pontos, tá? Eu vou marcar aqui o último ponto. Feitas aqui as nossas 2 carreirinhas e a nossa mãozinha tá assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto com 19 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer mais uma carreirinha e na próxima carreira nós vamos colocar o polegar, tá? Então, é só fazer mais uma carreirinha de pontos sobre pontos. Carreirinha finalizada. Então, aqui ao todo, nós fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto com os 19 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar o nosso polegar. Para colocar o polegar, eu não vou passar a quantidade de pontos aqui, tá? Eu só vou passar a localização. O polegar, ele precisa estar em cima do indicador, não é isso? Não é igual a nossa mão. Então, a gente vai precisar colocá-lo mais ou menos aqui, tá? Do ladinho, aonde vai ficar o nosso dedo indicador. Então, vamos lá. Nós vamos fazer pontos baixos até chegar em cima do dedo indicador. Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar aonde está o nosso dedo indicador. Chegamos aqui. No próximo ponto, então, eu vou pegar o nosso dedinho indicador
indicador não, o nosso polegar, que já está em cima do indicador. Vou passar aqui pelas duas alcinhas do polegar e o próximo ponto que eu fizer aqui na nossa mãozinha, ó, eu vou pegar as 4 alcinhas, tá vendo? Vou pegar essas 4 alcinhas pra prender junto com o nosso polegar. Ó, e o nosso polegar fica preso, a gente observa se ele tá certinho em cima do nosso dedo indicador, ó, e ele tá certinho aqui em cima do indicador. E aí, a gente finaliza a carreira com pontos baixos, tá? Então, a gente faz pontos baixos seguindo até o final da carreira. Cheguei aqui no final, carreirinha finalizada, com o dedo indicador, com o dedo polegar já grudadinho aqui em cima do dedo indicador, e nós fechamos a nossa carreira com 19 pontos baixos. Próxima carreira, que é a nossa carreira de número 6, é uma carreira de ponto sobre ponto, e a gente vai terminar de prender o nosso polegar. Então, a gente vai continuar fazendo pontos baixos até chegar lá no nosso polegar, e quando a gente chegar lá, nós vamos fazer pontos em cima desse polegar para ele ficar bem preso, bem certinho. Chegamos aqui, ó, o nosso polegar está preso ali, então nós vamos pegar o próximo ponto junto com o polegar. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui certinho. Ó, tá vendo? Eu peguei ali, ó, as 4 alcinhas, a do polegar e a alcinha normal da mão. Fiz um ponto. E agora, de novo, eu vou fazer com os próximos pontos ali do polegar, ó. Então, eu peguei todos do polegar e vou prender na mão. E a gente observa se ele ficou certinho, se tá bem preso. Se tiver ficado algum buraquinho, depois a gente fecha com a linha de costura, tá? Com a agulha. E a gente finaliza a nossa carreira com pontos sobre pontos. Então, carreirinha finalizada, fizemos aqui 19 pontos baixos. A próxima carreira é a carreira de número 7, e nós vamos fazer 2 diminuições. Essas diminuições, elas podem ser aleatórias, tá? Eu vou começar com uma diminuição e vou fazer a outra do outro lado, tá? Mas se você quiser fazer assim na frente e atrás, pode fazer também, tá? Mas eu vou fazer aqui nas laterais. Então, eu fiz uma diminuição logo no começo da carreira e vou fazer uma aqui, mais ou menos em cima aqui do polegar. E depois dessas 2 diminuições, eu vou finalizar a carreira com pontos baixos. E já chegando aqui no final da nossa carreira. Então, nós tínhamos 19, nós diminuímos 2 pontos e fechamos a nossa carreira aqui com 17 pontos baixos. Na próxima carreira, é a nossa carreira de número 8, e nós vamos fazer 3 diminuições, tá? Então, eu vou fazer uma diminuição aqui na extremidade, eu já vou começar com uma diminuição. Vou fazer uma no meio da mão, né? Basicamente, onde que é a palma. Ó, então, é a nossa segunda diminuição, e vou fazer uma mais do outro lado. Ó, vou fazer uma aqui depois do polegar, tá? Lembrando que essas diminuições você pode distribuir do jeito que você quiser. E eu vou terminar aqui com pontos baixos. Agora, aqui, nós finalizamos com 14 pontos baixos. Nós tínhamos 17, fizemos 3 diminuições, estamos com 14 pontos baixos. Agora, nós vamos reduzir mais 2 para a gente poder ficar com 12 pontos baixos e subir o bracinho. Tá? Então, agora na próxima carreira, são 2 diminuições. Então, eu vou fazer aqui, logo no começo, uma diminuição. E vou fazer também uma diminuição do outro lado. E aí, de 14, a gente fica com 12 pontos baixos. Agora, a gente pode colocar
enchimento aqui na mãozinha, lembrando que não precisa pôr enchimento nos dedos, tá? Os dedinhos ficam vazios mesmo. É só nessa parte aqui da mão, tá? Então, eu vou colocar enchimento na minha aqui e já volto pra gente poder continuar. Já coloquei todo o enchimento. E agora aqui nós vamos subir o bracinho com carreiras retas com esses 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer todas as carreiras aqui, vou medir certinho e já falo pra vocês quantas carreiras nós vamos precisar fazer nesse braço. E aqui é importante que à medida que a gente for fazendo as carreiras, a gente vai colocando enchimento no braço bem certinho pra ele não ficar meio que dividido depois. Bracinho finalizado aqui, e eu fiz ao todo 29 carreiras, tá? Então, dessa base aqui até terminar o bracinho, foram 29 carreiras. Portanto, da carreira 10 até a carreira de número 38, e o nosso bracinho ficou assim, tá? E essa boneca, ela é assim mesmo, ela é braçuda e pernuda. Então, eu tenho o bracinho grande e a perninha grande também. Então, agora eu vou fazer outro bracinho, igual a esse aqui, tomando cuidado com a posição do polegar. E já volto para mostrar para vocês os dois terminados. Os dois bracinhos já estão prontos, tá? Então, a gente vai reservar e agora a gente vai fazer o corpinho. Vamos começar a fazer o pezinho, tá? E o pezinho é com meia, então eu vou começar com o fio branco, tá? Então, eu tô usando aqui o 8001, o fio que eu tô usando é o fio amigurumi. A agulha que eu tô utilizando é a agulha número 3 milímetros. E nós vamos começar com correntes. Então, nós vamos fazer aqui um nó corrediço, né? Um nó corrediço, cada uma faz de um jeito. E nós vamos fazer aqui 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Agora, nós vamos virar e nós vamos começar a partir da segunda corrente, tá? Então, a gente deixa a primeira livre e a gente começa a partir da segunda. E nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Sobrou aqui uma corrente no final. Nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos nesse último ponto aqui da corrente, pra gente poder fazer a volta. 1, 2, 3, 4 pontos baixos pra gente virar. Agora, do outro lado da corrente, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro, agora aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, sobrou um ponto baixo aqui por último, né? Uma corrente, aliás, e nós vamos fazer aqui nessa corrente 4 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro, 2, 3, 4 pontos baixos. E agora, a gente marca esse último ponto. E aí, nessa primeira carreira aqui, nós fechamos com 25 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo aqui logo no primeiro ponto. E agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Chegamos aqui na lateral para dar a volta. Para dar a volta, nós vamos fazer 4 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento, 4 aumentos seguidos, tá? Então, eu fiz aqui o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro e aqui, por último, o quarto aumento. Então, nós fizemos aqui 4 aumentos para fazer essa viradinha aqui. Agora, nós vamos fazer do outro lado 8 pontos baixos. Eu fiz aqui 2, ó, fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E
E agora aqui nós vamos fazer 4 aumentos seguidos. Então, aqui o primeiro aumento, o segundo aumento, o terceiro aumento e aqui por último o quarto aumento. Então, nós vamos fechar nessa carreira aqui com 33 pontos baixos. Ó, e a nossa segunda carreirinha ficou assim. Vamos para a nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 3. E nós vamos começar aqui com pontos baixos. Nós vamos fazer seguido aqui 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento 4 vezes. Então, um ponto baixo e o primeiro aumento, um ponto baixo e o segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo e o quarto aumento. Do outro lado, nós vamos fazer 8 pontos baixos, seguidos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aqui nós vamos repetir um ponto baixo e um aumento 4 vezes. Um ponto baixo, primeiro aumento, depois um ponto baixo, segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, e aqui por último a gente faz um ponto baixo. Fechamos nessa carreirinha aqui com um total de 41 pontos baixos. Ó, então, em toda a volta, ficamos com 41 pontos baixos. Próxima carreira é a nossa carreira de número 4. E nós vamos começar aqui com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento e repetir 4 vezes. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos, um aumento. Esse é o nosso primeiro aumento. 2 pontos baixos e o segundo aumento. Depois, mais 2 pontos baixos e o terceiro aumento. Depois, por último, mais 2 pontos baixos e aqui o quarto aumento. Depois disso, já estamos do outro lado, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora, a gente vai repetir aquela sequência de 2 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Então, aqui eu fiz 1, 2, agora o primeiro aumento. Então, primeiro aumento pronto. 1, 2, e agora o segundo aumento. 1, 2, aqui o terceiro aumento. E por último, 1, 2, o quarto aumento. E nós vamos fazer aqui, por último, um ponto baixo. Ok. Então, carreirinha finalizada. Fechamos aqui, nessa carreira, com um total de 49 pontos baixos. E o nosso pezinho já tá ficando assim. Última carreirinha feita, né? Fechamos aqui com 49 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 carreiras, ó, 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, com esses nossos 49 pontos baixos. Então, é da carreira 5, que é essa que nós estamos fazendo agora, até a carreira de número 9, de ponto sobre ponto, com 49 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 5 carreirinhas, então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 49 pontos baixos.
Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a nossa carreira de número 10, e é uma carreira de diminuições. Nós vamos começar as diminuições para fazer a parte da frente aqui do nosso pezinho. Então, nós vamos começar com 2 pontos baixos. Então, o primeiro ponto baixo, aqui, o segundo ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 9 vezes. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e aqui a primeira diminuição. E nós vamos repetir essa sequência 9 vezes. A última diminuição, que é a nossa 9ª diminuição. Então, aqui na parte da frente, nós fizemos 2 pontos baixos, um ponto baixo, uma diminuição 9 vezes. Agora, para finalizar a carreira, nós vamos finalizar com pontos baixos. Então, agora são 20 pontos baixos até finalizar a carreira. Finalizada aqui a nossa carreira, então, eu fiz aqui os 20 pontos baixos até o final. Em toda a volta, nós fizemos um total de 40 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 11, e é mais uma carreira de diminuição. E nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos. Então, fizemos 2 pontos baixos, agora a mesma sequência que nós fizemos na carreira anterior. Um ponto baixo e uma diminuição 9 vezes. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e a primeira diminuição. Um ponto baixo e a 9ª diminuição. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até o final da carreira. Ao todo, são 11 pontos baixos. Cheguei aqui no final, fechamos aqui com 11 pontos baixos até o final da carreira. Então, nessa carreirinha aqui, nós ficamos com um total de 31 pontos baixos. E o nosso pezinho, ó, já vai tomando forma. Próxima carreira é a nossa carreira de número 12. E nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui no início da carreira. Agora, são 8 diminuições seguidas. Deixa eu fazer esse ponto aqui de novo, que ele ficou meio frouxo. Ó, então, a gente começa com 2 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos, 8 diminuições, perdão. 8 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição. Depois dessa 8ª diminuição, nós vamos fazer pontos baixos até finalizar a carreira. E aqui, ao todo, serão 13 pontos baixos até finalizar. Ao todo aqui, nós fechamos essa nossa carreira com 23 pontos baixos. Ó, o nosso pezinho ficou assim e nós fechamos aqui com 23. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 10 carreiras com 23 pontos baixos. Então, nós vamos seguir aqui 10 carreirinhas de ponto sobre ponto com 23 pontos baixos, tá? Então, nós vamos aumentar aqui, fazer a canela da nossa bonequinha, tá? Então, nós vamos aumentar aqui. E aí, se você quiser já ir fazendo e colocando o enchimento, já pode, tá? Então, à medida que você for subindo aqui as 10 carreiras, já pode ir colocando o enchimento aqui dentro pra facilitar. Finalizadas aqui as nossas 10 carreirinhas, eu já até cortei o fio aqui. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 23 pontos baixos. E agora, eu fiz aqui, no final dessa carreira, 2 pontos baixíssimos, tá? Pra finalizar essa carreira aqui, porque agora a gente vai trocar de cor. Essa aqui fica sendo a meia, e agora a gente vai trocar pra cor de pele, tá? A cor de pele, o tom de pele que eu vou utilizar aqui é o 7650, mas você pode utilizar o tom de pele que você quiser, tá bom? E agora aqui, pra trocar de cor, é bem simples, tá? Então, eu vou pegar nessa alcinha da frente aqui do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos e vou prender o ponto, tá? Então, vou prender o fio, vou puxar aqui pra ficar mais seguro. Agora, eu vou inserir a agulha nas duas alcinhas do ponto baixíssimo que nós fizemos e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Primeiro ponto baixo feito, o segundo ponto baixo vai ser em cima do segundo ponto baixíssimo que nós fizemos. Então, aqui em cima eu faço o segundo ponto baixo.
Agora, o terceiro eu faço no próximo ponto, tá? Cuidado pra você não fazer nesse, porque nesse aqui a gente já fez aqui em cima, então é no próximo ponto. E agora é só a gente fazer pontos baixos por toda a volta, tá? Então, são 23 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer uma sequência de 30 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, contando com essa daqui, que é a nossa carreira de número 23, nós vamos fazer pontos sobre pontos até a carreira de número 52, tá? Então, são 30 carreiras com 23 pontos baixos cada carreira, tá? Então, nós vamos crescer aqui a nossa perna e ela vai ficar bem grandona a partir dessa partezinha aqui da meinha, tá? Então, eu vou fazer as nossas 30 carreiras e já volto aqui, né? A magia da edição, rapidinho com todas as carreiras prontas. Carreiras finalizadas, então fizemos aqui as nossas 30 carreirinhas de ponto sobre ponto e a nossa perninha ficou assim. Agora, nós vamos trocar de cor, tá? Então, nós vamos trocar para a cor que a gente vai fazer a calcinha. Para isso, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui e vou cortar o fio. A cor que eu vou usar para fazer a calcinha é essa daqui, 3077, tá? Ele é um rosinha bem clarinho. E nós vamos prender aqui. Mesmo jeito que nós fizemos a troca aqui nessa parte de baixo, eu vou pegar só na alcinha de trás, vou puxar o fio, vou prender. Agora, eu vou pegar nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, vou fazer o primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixíssimo, eu faço o segundo ponto baixo. E agora, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente vai dar a volta aqui em rosa e, ao todo, serão 23 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa primeira carreirinha, então, fizemos aqui 23 pontos baixos. A segunda carreira em rosa, nós vamos fazer só pegando a alcinha de trás, tá? Então, na segunda carreira, a gente vai deixar essa alcinha da frente livre pra gente fazer um detalhe na barrinha aqui da perna. Então, nós só vamos pegar a alcinha de trás do ponto, tá vendo? E nós vamos dar a volta com pontos baixos. Então, serão aqui também 23 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa segunda carreira e o nosso trabalhinho está assim. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, ainda em rosa, com 23 pontos baixos, tá? Então, são 2 carreirinhas aqui de pontos sobre pontos. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas, e eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui no final, então, fizemos as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, eu vou cortar, vou mudar aquele nozinho aqui pra ficar bem preso esse último ponto. E agora, nessas alcinhas que sobraram aqui, nós vamos fazer um detalhezinho. Eu vou começar aqui na parte de trás da perna, ó, a perninha tá pra lá, eu vou começar aqui na parte de trás, mas você pode começar de qualquer lado que você quiser. É importante não começar aqui na emenda, tá? Porque a ideia da gente é disfarçar, então não começa aqui. Eu vou começar na parte de trás e aqui nós vamos prender o fio e nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E repetir, uma corrente e na próxima alcinha, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo e nós vamos repetir isso por toda a volta. Finalizado aqui o nosso detalhezinho. Daí, eu já cortei, já escondi o fio aqui pra dentro e ficou assim. Então, a nossa primeira perninha tá pronta. A segunda perninha é feita do mesmo jeito dessa primeira, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha segunda perninha e já volto pra gente poder emendar e dar continuidade aqui no corpo. Minha segunda perninha já está finalizada, então eu estou aqui com as 2 perninhas prontas. Ai, que amor, gente, eu tô amando já essa boneca. Agora, nós vamos emendar, tá? Para emendar, nós vamos colocar os pezinhos assim pra frente, tá? E nós vamos emendar da esquerda, tá? Da perna direita, aliás, da direita da boneca, da perna direita para a perna esquerda. Então, eu vou pegar aqui no meio. E aí, a gente precisa observar se tá no meio certinho, porque senão ela fica com a perninha torta, ou pra dentro ou pra fora. Então, é importante
a gente observar bem se tá retinho, tá? Se tá retinho lá com o pé, se tá tudo certo. E aqui, nós vamos emendar o nosso fio. E nós vamos fazer correntes. Nós vamos emendar aqui com 6 correntes. Então, esse primeiro ponto que eu fiz aqui, ele já vai contar com o primeiro ponto baixo dessa perna aqui, tá? E aqui nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, nós vamos ver o meio certinho, ó. Geralmente, eu dobro assim, ó. Ai, que confusão, peraí. Geralmente, eu dobro assim, tá vendo? E observo se tá reto com a lateral, tá? Então, mais ou menos aqui, vai ser nesse ponto aqui. Então, eu vou emendar aqui e já fazendo o primeiro ponto baixo. Então, a minha emenda de corrente já é o primeiro ponto baixo da próxima carreirinha. Agora, aqui, eu vou fazer mais 22 pontos baixos, porque esse primeiro aqui eu já conto como ponto baixo. Então, eu vou contornar essa perninha aqui, fazendo ao todo 23 pontos baixos, tá? Contando com aquele primeiro que eu fiz. Então, é só dar a volta. Dei a volta aqui, fiz os 23 pontos baixos e agora eu tô na parte da frente. Ó, os pezinhos estão virados pra mim e eu tô na parte da frente das correntes. E aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos, pegando nas alcinhas de cada corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Então, fiz 6 pontos baixos nessas correntes e agora eu vou fazer pontos baixos na outra volta. Lembrando que na outra volta eu já tinha feito um ponto baixo aqui no início. Então, eu vou fazer mais 22 pontos baixos na outra perninha, tá? Então, eu só vou contornar e fazer ao todo 23 pontos baixos nessa perna. Cheguei aqui no último ponto, então, esse aqui é o 23º ponto dessa perninha. E agora, aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos na corrente que a gente tinha feito na carreira, no início da carreira. Então, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos do outro lado da corrente. 1, 2... E essas alcinhas aqui são mais difíceis de pegar. 3, 4... 5, e aqui na última alcinha, 6 pontos baixos. Toma cuidado para não pegar a alcinha a mais, tá? Porque essa outra alcinha aqui já é da emenda do ponto. E a gente finaliza a nossa primeira carreira assim, com um total de 58 pontos baixos, tá? Então, fica assim a nossa primeira carreirinha. Agora, aqui, na próxima carreira, nós vamos fazer 14 carreirinhas aqui, nós vamos subir aqui em cima, 14 carreiras de ponto sobre ponto com 58 pontos baixos. Então, são carreirinhas retas, sem aumento e sem diminuições, com 58 pontos baixos cada carreira por 14 carreiras, tá? Então, eu vou fazer todas as minhas e já volto pra gente poder continuar a nossa boneca. Carreiras aqui finalizadas, então, fizemos ao todo aqui 14 carreirinhas de ponto sobre ponto, com os nossos 58 pontos baixos, tá? E aí, a nossa calcinha ficou assim. Aí, aqui tem algumas modificações que você pode fazer. Se você quiser que essa boneca senta, né, que ela fique sentadinha assim, você precisa deixar essa partezinha da perna aqui um pouco com menos enchimento, tá? Pra quando a gente puder colocar ela sentadinha, ela ficar, tá? Bem nessa dobrinha aqui. Se você quiser que ela não senta, enche direitinho aqui toda essa parte da perna. Agora, a gente vai trocar de cor. E aqui você tem duas opções também, né? Como eu sempre falo, esse aqui é um canal de inspirações, então você modifica do jeito que você achar melhor.
Aqui pra cima, a gente pode trocar pra uma cor da blusinha e já pode deixar alcinhas aqui pra fazer a saia já grudadinha nela. Ou vocês podem fazer como eu vou fazer aqui agora, que é trocar de volta pra cor da pele e fazer ela sem roupinha pra gente acrescentar a roupinha separada, tá? Mas você tem essas opções, então você faz do jeito que você quiser. Se você quiser colocar a sainha grudada, já deixa, faz mais uma carreira, né? Que é a carreira de outra cor, da cor da blusa, por exemplo, e deixa as alcinhas na próxima carreira pra fazer a saia já grudadinha aqui, tá? E a blusa em cima. No meu caso aqui, eu vou fazer ela, vou trocar pro tom de pele e vou fazer a roupinha depois. Fiz aqui 2 pontos baixíssimos e agora eu vou trocar de cor, tá? Então, eu vou usar o tom de pele, mas se você quiser usar o tom de uma blusa, você pode também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou emendar o fio aqui. Só na alcinha de trás, do mesmo jeito que a gente fez em todas as outras trocas de cores. Agora, nas 2 alcinhas, a gente faz o primeiro ponto baixo. Agora, aqui no segundo ponto baixíssimo, o segundo ponto baixo. E aí, a gente dá a volta com pontos baixos, tá? Ao todo, aqui são 58 pontos baixos. Então, aqui também não tem segredo, não. É uma carreira de pontos sobre pontos com 58 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui ponto sobre ponto e um total de 58 pontos baixos. Agora, se você quiser fazer a saia já grudada, é nessa carreira aqui que você vai pegar só nas alcinhas de trás, assim, ó. Só pegar nas alcinhas de trás, tá vendo? E deixar essa alcinha livre pra fazer a saia depois. Eu não vou fazer assim, porque eu acho mais legal a gente construir a roupinha depois, que daí dá pra fazer vários looks e ficar trocando depois, eu acho que fica mais dinâmico, tá? Mas aí, né, você se inspira e faz do jeito que você achar melhor. Aqui, nós vamos começar as diminuições. E as diminuições, elas serão feitas aqui na lateral, tá? Então, eu não vou passar a quantidade de pontos. Nós vamos só marcar aqui a lateral, mais ou menos. E todas as diminuições que nós vamos fazer daqui pra frente, elas serão feitas nessa lateral. Então, é só fazer pontos baixos até chegar na lateral. Na lateral, faz uma diminuição de cá e uma diminuição de cá, tá? Então, são 2 diminuições por carreira, tá vendo? Eu marquei mais ou menos aqui a lateral. E aí, quando chegar nesses pontos, a gente diminui. Então, nessa carreira próxima aqui, é a nossa carreira de número 16, porque a gente zerou a contagem aqui, né, na perninha. Então, nós vamos fazer pontos sobre pontos e 2 diminuições nas laterais, tá? E se você quiser fazer na alcinha de trás, você pode fazer também. Então, é bem simples aqui. A gente vai fazer pontos baixos até chegar na nossa lateral. Na lateral faz uma diminuição, continua com ponto baixo até chegar na outra lateral, tá? Então, é bem simplesinho também e fácil de entender, né? Eu acho que ficou bem claro. Ó, então, nós vamos chegando aqui na lateral, cheguei na lateral. O que que eu vou fazer? Uma diminuição. Ó, então, eu vou pegar a alcinha da frente, a outra alcinha da frente, vou puxar o fio e fazer o ponto baixo. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar na outra marcação e depois até o final. Carreira finalizada. Então, fizemos uma diminuição de cá e uma diminuição do outro lado, tá? Então, tem uma diminuição aqui de cada lado. Nós tínhamos 58 menos 2 pontos baixos, ficamos com 56. Então, fechamos essa carreira aqui com 56 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, são 56 pontos baixos por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui 56 pontos baixos. E a próxima carreira também é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui na próxima carreira 56 pontos baixos novamente. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 56 pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos fazer diminuições, tá? E é a mesma coisa que nós fizemos na primeira carreira. São 2 diminuições por toda a volta nas laterais, tá? Então, é só diminuir de cá e do outro lado. E depois, a próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer as 2 carreiras. Essa primeira aqui com 2 diminuições, né? Uma diminuição em cada lateral, e daí nós vamos ficar com 54 pontos baixos. E a próxima carreira de ponto sobre ponto com 54 pontos baixos.
Finalizadas aqui as nossas duas carreiras, então, nós fizemos uma carreira com as diminuições aqui nas laterais, fechamos com 54 pontos baixos e fizemos aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto com 54 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, também é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer aqui duas diminuições também nas laterais e depois mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nessa carreira de diminuições, nós tínhamos 54, com duas diminuições, nós vamos ficar com 52 pontos baixos. Então, essa primeira carreira aqui com as diminuições nas laterais e a próxima carreira com 52 pontos baixos, tá? Então, é só fazer essas duas carreirinhas. Finalizada aqui as nossas duas carreirinhas, então, fizemos uma carreira aqui com uma diminuição em cada lateral e mais uma carreira com 52 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira, a nossa carreira de número 23, é também uma carreira de diminuições. Então, nós já temos 52 pontos baixos em toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição em cada lateral, então são duas diminuições na carreira, né, igual nós estamos fazendo, e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós tínhamos 52, agora nós vamos fechar essa carreira de diminuições aqui com 50 pontos baixos e mais uma carreira com 50 pontos baixos. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui uma diminuição em cada extremidade, né, em cada lateral, e mais uma carreira de ponto sobre ponto, aqui com 50 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, também é uma carreira de diminuição, uma carreirinha com diminuição na lateral, né, uma diminuição em cada lateral, e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, essa carreira com diminuição que nós vamos fazer, nós vamos ficar com 48 pontos baixos, e na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, então fizemos uma carreira de diminuições aqui na lateral, tá? Uma diminuição em cada lateral e mais uma carreira com 48 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de diminuições também. Nós vamos fazer uma diminuição em cada lateral, tá? Então, nós temos 48, nós vamos ficar com 46. Então, a próxima carreirinha, uma diminuição em cada lateral. Carreira finalizada. Então, fizemos uma diminuição em cada uma das laterais e ficamos com 46 pontos baixos. A próxima também é uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer mais uma diminuição em cada lateral e nós vamos ficar no final da carreira com 44 pontos baixos. E aí, depois dessa carreira de 44 pontos baixos, né, que a gente vai fazer a diminuição, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer essa primeira carreira com diminuições aqui nas laterais, vamos ficar com 44 pontos baixos e nós vamos fazer mais uma de ponto sobre ponto com 44 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, então fizemos uma carreira com diminuições aqui nas laterais e mais uma carreira de pontos sobre pontos e ficamos aqui com um total de 44 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer diminuições aqui nas duas laterais, tá? Então, nós temos 44, fazendo duas diminuições aqui na carreira, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos então duas diminuições, uma do lado de cá e a outra do outro lado, e o nosso corpinho está ficando assim. Agora, a gente dá uma pausa para colocar o enchimento, tá? E aí, aquela tática do enchimento, se você quiser que ela senta, coloca menos enchimento aqui, né, para poder fazer esse movimento. Se você quiser que ela fique só em pé, coloca bastante enchimento aqui para reforçar as perninhas, tá? E fica a seu critério.